de potenciação e radiciação. Hoje teremos o conceito fundamental de radiciação. Radiciação é uma operação matemática inversa à potenciação. Enquanto a potenciação é uma multiplicação, na qual todos os fatores são iguais, a radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa multiplicação. Qual é a representação de uma radiciação? Para representar a raiz de um número, utilizamos um símbolo conhecido como radical. A raiz de um número qualquer é representada pela seguinte operação: radical, radicando, raiz e índice. Ou seja, quando n é igual a 2, chamamos de raiz quadrada. E neste caso, escrever o número 2 no índice torna-se opcional. Radiciação e potenciação. Para calcular-se a raiz de um número, é fundamental entender que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, dominar potenciação é essencial para calcular-se a raiz de um número. Ao escrever a raiz de A e afirmar que ela é igual a B, ou seja, raiz quadrada de n sobre A é igual a B. Estamos dizendo que quando calculamos b elevado a n, encontramos o número representado pela letra A. Portanto, é essencial entender que quando se fala que um número é raiz enésima de um outro número, significa que a raiz é elevada ao índice é igual ao radicando. Então, nós temos como exemplo, raiz de 9 é igual a 3. Por quê? Porque 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Raiz quarta de 16 é igual a 2, porque 2 elevado à quarta é igual a 16. Raiz quíntupla de 1 é igual a 1, porque 1 elevado à quinta é igual a 1. Então, observem bem que sempre que nós temos a radiciação, é a operação inversa da potenciação. Então, podemos definir qualquer número que nós precisarmos ao longo de todos esses cálculos de radiciação. Então, primeiramente, nós temos os quadrados perfeitos. Os números quadrados perfeitos são os resultados de números elevados ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é 1, 2 elevado ao quadrado é 4, 3 elevado ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25, 6 ao quadrado é 36, 7 ao quadrado é 49, e assim sucessivamente. Teremos 8 ao quadrado 64, 9 ao quadrado 81, 10 ao quadrado 100 e posteriormente veremos outros valores. O que são importantes? Os quadrados perfeitos são infinitos. O que é a raiz quadrada de um número? É representado pelo símbolo de raiz, e aí nós temos os exemplos de como é que se lê cada uma delas. Raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 16 e assim sucessivamente. Cálculo de uma raiz quadrada. Só é possível calcular a raiz quadrada exata de um número quando esse número for um quadrado perfeito. Vamos dar como exemplos, calcular a raiz quadrada dos casos abaixo. Resolução. Por que raiz quadrada de 4 é igual a 2? Pois 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. Como é que nós lemos então? Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Raiz quadrada de 9 é igual a 3, pois 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Por quê? 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que é igual a 16. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por quê? 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a 25. Raiz quadrada de 36 é igual a 6, pois 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Raiz quadrada de 49 é 7, pois 7 elevado ao quadrado é 7 vezes 7, que é igual a 49. Raiz quadrada de 64 é igual a 8, porque 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é igual a 64. Temos termos de uma raiz quadrada. Qualquer raiz quadrada é composta de termos. Esses termos recebem nomes, observe. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. 2 é o índice, ele não aparece, mas é 2. 9 é o radicando, a raiz é o radical e 13 é a raiz. E por que isso? Por que raiz quadrada de 9 é igual a 3? Porque 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9, como nós vimos anteriormente nas explicações. Quando é que nós temos uma raiz quadrada não exata?
quando nós não temos números perfeitos. Então aqui nós temos alguns exemplos que não possuem raiz quadrada exata. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 10, raiz quadrada de 12. Posteriormente, nós veremos como resolver cada uma dessas raízes de acordo com as aplicações que nós teremos. Então, agora vamos à raiz cúbica. Então, por que raiz cúbica de 8 é igual a 2? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8, ou seja, 2 elevado à terceira. A raiz cúbica de 27 é igual a 3. Por quê? Porque 3 elevado à terceira é 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. Raiz cúbica de 64 é igual a 4, porque 4 elevado à terceira. 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Raiz cúbica de 125 é igual a 5, porque 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. Temos aqui como exemplo um número que não é uma raiz perfeita, é a raiz cúbica de 3, que equivale a 1,442 basicamente. Isso é uma aproximação decimal da raiz, que não é exata, porque é a forma de representação de raiz cúbica de 3. Isso vai acontecer com outras raízes cúbicas que não darão um resultado exato, que veremos posteriormente também nas próximas aulas. Primeiro passo, qual é a propriedade fundamental? O índice é igual ao expoente. Então, a raiz sétima de 2 elevado à terceira é a mesma coisa que 2 elevado a 3 sobre 7. Por que isso? Porque o 7, que era o expoente, ele passa para a base dividindo a potência. Então, 2 raiz quíntupla de 5 é igual a 2, 5 sobre 5, que é 2 elevado a 1, que é igual a 2. Ou seja, o quíntuplo passou para a potência, para baixo da potência de 5, 5 dividido por 5 é 1, e pela regra de potenciação, o número quando está elevado à potência 1 é o mesmo número. Agora vamos verificar os exercícios aplicativos que vamos ter que desenvolver, resolver passo a passo, colocar os cálculos e enviar no grupo de atividades de matemática. Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 9? Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 25? Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 49? Qual é o número que é elevado ao cubo dá 8? Então você vai desenvolver isso de acordo com as propriedades aplicadas e desenvolver o cálculo passo a passo. Na questão número 2, nós temos a raiz quadrada. Como nós já vimos anteriormente, nós temos todas as respostas, né? Então vamos verificar. Na letra A, qual é a raiz quadrada de 9? Tem que desenvolver os cálculos. Na letra B, raiz quadrada de 16. Letra C, raiz quadrada de 25. Letra D, raiz quadrada de 81. Letra E, raiz quadrada de 0. Letra F, raiz quadrada de 1. Letra G, raiz quadrada de 64. Letra H, raiz quadrada de 100. Como já foi visto anteriormente e explicado, nós temos todas essas respostas. Então é só acompanhar a aula que nós estaremos definindo todos os nossos cálculos. Boa aula e boa resolução do exercício a todos.